Fala pessoal, tudo na paz? Beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, vocês estão bem? Estava um pouco ausente por motivo de trabalho, mas estamos de volta. E também assim o aparelho que eu estava fazendo, esse processo desses pequenos lives, não estava dando certo, ele não estava suportando. Então, assim, tudo hoje requer investimento, né? Requer investimento. Aí você corre de um lado, corre do outro, para que as coisas venham a, a ficar dentro da programação, né? Então, graças a Deus, providenciamos microfone, providenciamos aparelho. Então, só está faltando somente agora a iluminação, mas com certeza em breve vai ser resolvido. Mas o principal era o aparelho que não estava suportando e agora, com a graça de Deus, vai dar certo. Porque Deus é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Então, eu quero começar hoje a falar com você da inspiração do Evangelho de hoje, que se encontra no livro de Mateus 10, do 5 ao 17, do 7 ao 15, perdão. Mateus 10, do 7 ao 15, né? Jesus enviando os seus discípulos para fazer o que eles foram determinados a fazer. Curar os enfermos, visitar os doentes, né? Cuidar dos pobres, a organizar a igreja, mas a gente vê que as coisas estão tomando outro rumo. Mas tá bom, né? Tudo bem, cada um que recebeu a sua missão, que responda pelo que recebeu. E Jesus mesmo ele falou, a quem mais foi dado, mais será exigido. Né? Eu, missionário exorcista, vou ser exigido pela uma faculdade X. Outros que têm um cargo maior dentro da igreja, pela atitude X, e outros que foram chamados para conduzir a igreja ao povo, vai ser cobrado muito mais. Mas assim, cada um se prepare, não se engane, que pensando que não, porque Deus, ele é bonzinho, ele é bom. Não porque Jesus é bom, se engane não, Jesus não é bom, ele é maravilhoso, mas ele não é bom, tá? Ele mesmo ele fala, eu não sou bom, bom é meu pai. Você quer ver que Jesus disse que bom é o pai? Vou te dar um exemplo. O pai é mais carinhoso do que Jesus. A gente se engana, né? O pai é mais carinhoso do que Jesus. Vou te dar um exemplo. O pai fez 10 mandamentos, ele fez uma coluna de 10 matérias para que a gente, dentro dessa faculdade da vida, a gente seguir pelas 10 matérias da faculdade da vida. Foi o pai que criou, ok? Jesus, veja o que Jesus fez. Jesus pegou as 10 matérias, transformou em duas. Deus Pai fala assim, aquele que olhar para uma mulher e for para a cama com ela e cometer adultério será condenado. Veja o que é que Deus Pai, ele é bonzinho, veja que ele é maravilhoso. Por isso que Jesus disse, bom é meu Pai. Foi o que ele disse. Aquele que olhar para uma mulher e for com ela para sua cama e tiver relação sexual com esse está condenado, esse pecou. É o Pai. Já vê para você não se enganar com Jesus. Que Jesus, você não se engana não, viu? De bobo ele não tem nada. Veja aí, ele pegou esse mesmo mandamento e fez assim, aquele que olhar e desejar ela no seu coração, já adulterou. Olha, tá vendo? Se engana com Jesus não, tá? A pensar porque ele deu a vida por mim, por você, e vai se fazer de besta para você andar montado nas costas dele, não. Ele vai pegar você e vai te doutrinar, e se eu e você não tiver de acordo com não tiver de acordo com o que ele fala assim, você só é meu amigo se fizer minha vontade. Entendeu? Tem pessoas muito enganadas, mas assim, essa é a inspiração do Evangelho de hoje, né? Indo pelo mundo, né? Fazer que todos se tornem meu discípulo, batizando, papapá, você já conhece o Evangelho de hoje. Mas se você quiser ler, você vai lá, você vai encontrar no livro de Mateus 10, tá certo? Do 7 ao 15, ok? No final do Evangelho, Jesus fala uma coisa bem clara e bem rasgada. Eu, missionário, ou qualquer outro ser vivente que mexe com a palavra de Deus, ele não está hábito a mexer com recursos financeiros. Você quer ouvir mais uma vez? Quer que eu te explique?
eu, missionário, ou qualquer outro que seja chamado, não está hábito para mexer com o evangelho, não é e mexer com o dinheiro. Porque assim, o dinheiro corrompe, ele vai corromper a pessoa, é necessário ter um esclarecimento muito grande para mexer com o dinheiro e com o evangelho. Você veja que muitos homens aí estão corrompidos, né, por causa do dinheiro. Eu estou falando de homens religiosos. Esse pessoal profano que mexe com essas outras coisas não tem nada a ver. Meu assunto aqui é espiritual. Meu assunto aqui é religioso. O homem religioso não pode estar envolvido em matéria que tenha recursos, porque o recurso pode corrompê-lo. Ô missionário, mas se eu acho que o dinheiro não vai me corromper, eu posso mexer com o evangelho, com a inspiração, com a palavra de Deus e com o dinheiro? Pode. Mas você tem que ter muita certeza disso, que o dinheiro pode desviar você do caminho da verdade, tá bom? Então essa agora vai entrar a segunda parte da inspiração. A inspiração de hoje está lá em João 3, ok? Com todas as letras está escrito, João 3,16, que diz assim: Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todos aqueles que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Pronto, então vamos agora alinhar uma palavra com a outra, dentro da inspiração. Para que você entenda, eu vou falar bem esclarecido, porque você sabe que o tempo é pouco. E é necessário que você entenda, dentro do decorrer da mensagem, o que significa a inspiração. Quando Deus fala que no final do evangelho de hoje, no evangelho de Mateus 10, 7 e 15, que o homem ele deve ter cuidado com o dinheiro. Por quê? Porque esse dinheiro pode desviar ele da salvação. A salvação de João 3,16. Que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho para que você creia nele, não é no dinheiro. Porque muitas vezes eu posso cair na ilusão, por ter uma moeda a mais do que meu irmão, querer pisar o meu irmão, querer machucar o meu irmão, querer fazer do meu irmão um degrau para eu subir na vida. E é isso que nós vemos hoje nas religiões seculares, nas religiões formadas pelos homens. Veja, se você vê as igrejas hoje que existe, hoje eu não sei exata a quantidade, mas é milhões hoje de igreja, não é voltada à palavra de Deus, elas são voltadas ao recurso financeiro. Como é que eu vou te ser mais claro? É uma extorsão. As pessoas estão usando a palavra de Deus para arrecadar fundo para si próprio. E não é para ser assim. Nem é e nem nunca foi. Não é e nem nunca foi. Por esse motivo eu fico batendo nesse martelo. Você e eu tem que ver aonde é que a gente está. Qual é a igreja que você está frequentando. Porque se você vê essa igreja, o seu pastor andando de jatinho, saia dela que ele é um bandido. Mas menciona, saia dela que ele é um estrupador da palavra. Porque o recurso que ele arrecada dentro da igreja é para ele ir para a favela, dar de comer ao povo. É para ele ir para os hospitais superlotados. É para ele criar estrutura para o povo de Deus. Apacenta as minhas ovelhas. Você lembra dessa passagem? Jesus, toma conta, Pedro, toma conta das minhas ovelhas. Esse recurso é para isso. Ah, missionário, e a minha igreja toda hora pede de dinheiro. Então, você, me perdoe, você está sendo enganado, lesado. E a pessoa está usando a palavra de Deus, tá? E só que você também tem culpa nisso. Você tem culpa nisso. Porque você está se deixando levar
Você é cego guiando cego. Você está indo atrás de uma pessoa cega. Mas missionário, eu não vejo a minha igreja como nenhuma obra social. Irmão, você sabe que todos os hospitais que existem dentro da religião, foi a Igreja Católica que fundou, hospital, faculdade, creche, asilo. Você sabia disso? Você sabia disso? Você tem consciência disso? Eu vou te falar uma coisa, é porque o tempo é pouco e a gente tem que saber resumir e para você ficar bem esclarecido. O homem que mexe com a palavra de Deus, ele tem que ter sabedoria para mexer com o dinheiro. Para mexer com o dinheiro. Por quê? O dinheiro da igreja é para servir a igreja. Não é para servir ao bel prazer de quem quer que seja. Pode ser padre, bispo, pastor, diácono, pode ser quem quer que seja. Jesus foi bem claro, toma conta das minhas ovelhas. E o que é tomar conta? Eu tenho aqui 13 cachorros, 13. Vamos dar um exemplo em tomar conta. É ração, é remédio, é casa, é cobertor, é amparo para eles, tá certo? Isso se chama tomar conta. Então, assim, vamos dar um exemplo mais claro. Eu tenho 13 cachorros, meus cachorros, eles são propriedade para eu tomar conta. Aí vamos lá, se eu fosse um pastor, um exemplo, se eu fosse um pastor de uma igreja, que Deus me livre e guarde, né? Deus me livre dessa hora, tá? Que é uma ruptura com a palavra de Deus, né? Uma ruptura. Você poderia ser um padre? Se eu fosse um padre, um sacerdote, aí era outra coisa. Se eu fosse um ministro da palavra, era outra coisa. Eu fui chamado para ser um missionário. Vamos dizer que eu fosse um diácono da Igreja Católica, na instituição fundada pelos apóstolos. Porque se não for fundado nos apóstolos, não, tem que rever isso aí. Mas a igreja aceita, porque a igreja ela é mãe. Ela não vai expulsar os seus filhos. A igreja católica aceita porque ela é mãe. Ela não vai expulsar os seus filhos, porque tem filho desobediente. Você quer ver uma desobediência? Uma desobediência do católico? Ele sair da igreja católica e ele ir para uma igreja que um homem criou. Isso é uma desobediência. Isso é um pecado gravíssimo. Ele sai da casa do pai, igual o filho pródigo, e vai para outro canto comer outro tipo de alimentação. E ele corre o risco de se perder e sair. Outro missionário, mas ele saiu porque ele chocou-se com isso. Como é que o pai, todo na casa do pai e de uma mãe, sempre tem dificuldade. Cabe a ele parar e refletir isso aí. Mas bom, vamos deixar isso bem claro. Jesus, no final do evangelho, da inspiração do evangelho de hoje, disse assim: não leve dinheiro na cintura, porque o dinheiro corrompe. Veja o que foi que o dinheiro fez com Judas. Corrompeu Judas. Judas andando com Jesus se corrompeu. É onde você vê as igrejas evangélicas hoje corrompidas por causa do dinheiro, do material. Não é por. Eu tenho exemplos, eu tenho andado pelo mundo, eu tenho exemplos tristes. Aí nesse final de semana eu passei por um exemplo triste. Eu vejo umas pessoas que se dizem religiosas, mas na hora que o irmão precisou dele, ele deu um coice no irmão. Isso aconteceu na minha presença. Foi obrigado eu intervir nessa situação e dizer assim: não, mas e vocês estão agindo desse jeito, mas eu não vou agir. Eu não vou agir desse jeito. João 3, Deus amou tanto o mundo que deu seu filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Mas eu só posso ter a vida eterna junto com o meu irmão. E aí eu estava em um ambiente, uma pessoa passou mal, e essa pessoa tinha que ser socorrida às pressas. E o grupo que essa pessoa participava, na hora que viu a pessoa caída no chão, deu as costas. Por quê? Porque deu as costas, missionário? Porque ele tinha que sair da estrutura dele, se desmontar para socorrer aquele irmão. E eles acharam por bem: não, eu lavo a minha mão igual Pilatos. Eu disse: não, eu não vou lavar a minha mão, não.
Eu vou pegar essa pessoa, vou colocar no meu carro, vou levar para o hospital, vou tratar dessa pessoa. Se essa pessoa depois quiser dizer assim, Deus te abençoe, ele diga. Se ele não quiser, Deus está vendo o que eu estou fazendo. Mas olha, eu fiquei admirado. Mas eu quero dizer para você, irmão, meu irmão e minha irmã, você que está frequentando uma religião, vou ficar batendo nessa tecla direto, viu? Essa inspiração a gente começa por aqui. Você que está frequentando uma religião, e essa religião não tem, a base dela é o dinheiro, a base dela é o dinheiro, e a base dela não é o amor. Olha, essa religião que a base não é o amor, que é o amor, missionário. O amor é você ter um pão, você vai almoçar. Aí tem um pão para almoçar. Chega alguém na sua casa, você tem que pegar aquele pão e partir com ele. Independente que ele pediu ou não. Você está andando com seu irmão e ele passar mal. Você, não, mas eu tenho que chegar às pressas lá. Renuncia às pressas. Vai cuidar do seu irmão. Vai cuidar da pessoa. E olha, para encerrar, eu quero te dizer que se eu e você, estou falando para pessoas que lê a Bíblia e que rezam o texto. Se você lê a Bíblia, se você reza o texto, mas você é omisso ao seu irmão, né? Você está sentado na mesa fazendo uma refeição, deixando de lembrar. Nem que você não faça nada, mas lembre que tem pessoas passando fome sem ter o que comer. E você, mas ele não está aqui, sim, mas lembre dessa pessoa, das pessoas que não têm o que comer. Lembre do que estão doentes. Eu não tenho remédio para dar a essa criança que está com câncer, mas lembra dela, reza por ela, ora por ela. Esse casamento que está acabando, eu não tenho que, esses casamentos que estão acabando, eu não tenho o que fazer. Reza, ora, botar a mão na massa não significa somente estar trabalhando, derramando suor, não. Só em você ter aquilo no seu coração. Igual o pecado. O pecado, Jesus disse, se alguém olhar e desejar, não já pecou, é a mesma coisa. Se você lembrar e desejar, você já fez também. É assim que funciona. Se não se torna homens e mulheres andando com a Bíblia e fariseu. Demônio, pessoas endemoniadas. Pessoas corrompidas. Estamos de volta. Em nome de Jesus. O Pai amado, Pai querido, boa tarde, o Senhor está bem? Bom dia. Boa noite. O Senhor está bem, Pai amado? É uma satisfação muito grande sentir no meu coração que o Senhor está bem. Eu queria pedir ao Senhor humildemente que o Senhor abençoasse as pessoas que vão acompanhar essa pequena live, para que eles possam, Pai amado, Pai querido, receber o gozo da Tua palavra e se encher com a Tua palavra. Pai amado, Pai querido, estou falando para pessoas que leem a palavra, pessoas que escutam a palavra, pessoas que têm conhecimento. Estou falando espiritualmente. Não me interessa a vida de A nem de B, porque cada um, Pai amado, se eu sabe, vai pagar por si. Pai amado, Pai querido, muito obrigado pela minha família e por todas as famílias. E eu quero te pedir também que o Senhor, por gentileza, em nome de Jesus, socorra as pessoas que estão no purgatório. Socorra as pessoas que querem entrar no purgatório. E socorra as pessoas, Pai amado, Pai querido, que sem nenhum motivo perder a sua vida sem te conhecer. Eu te peço em nome de Jesus. E que o Senhor possa, em nome de Jesus, se existir alguma perseguição espiritual, pelo dom que tu me desse, em nome de Jesus, que o demônio seja expulso dessa casa, dessa família e desse povo, em nome de Jesus, porque tu é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. O Virgem Santíssima, não permitai que eu viva e nem morra em pecado mortal. Pecado mortal não é de viver nem de morrer, que a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Ficou claro? Cuidado com o dinheiro. Cuidado com o dinheiro. Cuidado com o amor com o irmão. Abre teu olho. Abre o teu olho. Porque tu pode evangelizar, tu pode rezar, tu pode orar, mas se tu não estiver cheio do amor de Deus, se eu não estiver cheio do amor de Deus, tudo isso não vai valer de nada. Porque o amor de Deus supera todas as coisas. Tá certo? E reflita aí o lugar onde você está. Veja, vou ficar falando isso constantemente. Veja o lugar onde você está. Se a alicerce da tua igreja é o sangue dos mártires
que morreram. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã